pessoal, eu sou o professor Igor, dono do curso de inglês English with Igor e tenho esse canal aqui no YouTube para compartilhar sempre conhecimentos de inglês para vocês. O mês de novembro está chegando e tradicionalmente, para quem é vestibulando, esse é um mês muito simbólico, porque é o mês em que acontece o Exame Nacional do Ensino Médio, o famoso Enem. Em 2020 nós não teremos o Enem sendo realizado em novembro, apenas no próximo ano, mas como esse mês de novembro é sempre muito emblemático, eu decidi gravar esse vídeo para vocês, dando dicas de inglês para o Enem. Eu fiz Enem durante 4 anos, a maioria deles como treineiro e no último deles entrei na faculdade que eu desejava, e por isso eu tenho uma certa experiência com essa prova. Todos os anos o Enem vai cobrar na prova de linguagens e códigos 5 questões de língua estrangeira, que podem ser inglês ou espanhol, e isso vai depender do que vocês escolheram na hora de fazer a inscrição. Se vocês escolheram fazer a prova com as 5 questões de inglês, esse vídeo é para você. Mas antes de começar o vídeo, siga nas redes sociais. O meu Instagram pessoal é @igorjordan e o Instagram do meu curso de inglês privado é @englishwithigor. Lá tem muitas novidades para vocês, como dicas, enquetes e muito material. Então não deixem de seguir. Bom, e a gente vai começar esse vídeo falando um pouco sobre as características das questões de inglês no Enem. Como essas questões são? Bom, toda questão ela vai ter um texto base e depois um comando sobre essa questão. Então primeiro você vai ter que ler alguma coisa e depois vocês vão ter que responder alguma pergunta sobre esse texto. As perguntas podem variar muito porque vai depender do comando que lhe for dado. Vocês precisam saber que essa prova é uma prova acessível para brasileiros, tá? O INEP, que é quem elabora a prova, ele tem noção de que muitos brasileiros não falam inglês e por isso não vai cobrar coisa muito difícil para vocês. Não precisa ser fluente em inglês para fazer a prova, certo? Então é uma prova acessível aí de nível médio e fácil. Uma coisa muito importante que vocês precisam saber é que a prova ela visa cobrar interpretação de texto, não gramática. Então vocês não têm que se atentar aí a ficar estudando horas e horas a gramática da língua inglesa, porque isso não vai ser cobrado. As questões sempre cobram interpretação de texto. E o tema das questões é dos mais diversos, né? Na maioria das vezes é uma abordagem crítica da sociedade sobre algum problema, ou também questões sobre a vida cotidiana, algum texto que vai falar sobre algo com o qual você está familiarizado. Não vai cair uma questão sobre alguma coisa muito específica também, porque aí você não iria saber. Como eu já disse, essa prova é uma prova acessível. E para facilitar ainda mais a vida do aluno, né, há diferentes gêneros textuais que podem ser cobrados. Então vocês podem encontrar uma questão sobre uma carta, uma letra de música, uma tirinha ou outros tipos de texto. Então não vai ser um estilo mecânico, né, sempre a mesma coisa. Não. Existem questões que vão envolver imagens, no caso de tirinhas, questões que vão envolver um texto que pode ser uma letra de música. Então, são diferentes os tipos de gêneros textuais cobrados para permitir, né, um maior acesso de diferentes pessoas com diferentes estilos a essa prova. Bom, e o foco desse vídeo é explicar para vocês algumas dicas que podem ser úteis para resolver a prova do Enem. Vamos começar com dicas do que fazer antes da prova, quando você está estudando e se preparando para o Enem. A primeira dica é para vocês adquirirem vocabulário. É muito importante que vocês tenham uma noção dos vocabulários da língua inglesa, né? As diferentes palavras, os diferentes verbos, porque como eu falei, as questões cobram interpretação de texto e o texto é constituído, obviamente, de palavras. Como vocês podem então adquirir vocabulário? Lendo textos diversos, tirinhas, cartas, como eu falei, os diferentes gêneros textuais, e também vendo provas anteriores do Enem, porque isso ajuda muito. Vocês vão ficar familiarizados com o estilo da prova e tendo uma noção aí maior de palavras e de vocabulário em inglês. A segunda dica é para vocês adquirirem repertório. A prova de inglês ela não cobra somente palavras e a interpretação mecânica do texto. É importante que vocês tenham um repertório sociocultural. Isso é cobrado não só na prova de língua estrangeira, como em todas as outras provas. Então é importante que vocês estejam antenados no que está rolando no mundo, para vocês terem uma noção do que o Enem vai cobrar. Às vezes, o comando da questão não vai cobrar uma resposta baseada unicamente naquilo que o texto te deu, mas sim no seu conhecimento de mundo, naquilo que você traz para além daquela questão, para além daquele texto.
Então, para vocês adquirirem repertório, para saber o que está acontecendo no mundo, o que está sendo falado, eu tenho 2 sugestões de Instagram que vocês podem seguir, que é o da BBC News e da CNN. Esses são 2 canais de informação, né, redes de notícia, que podem aí te dar um amplo repertório daquilo que está sendo falado pelo mundo e sempre com conteúdo em inglês. Bom, mais uma dica para vocês é que a prova não é sobre gramática, mas saber gramática ajuda. Então, se vocês puderem assistir vídeos no YouTube, né, no tempo livre, dá uma olhadinha também no meu Instagram que eu posto lá dicas de gramática, isso vai ajudar vocês, porque saber gramática vai, é claro, acelerar o tempo com que você resolve aquela questão. Então, se você já tiver uma noção de como aquele texto está estruturado gramaticalmente, isso com certeza vai te ajudar muito. Bom, e quem conhece bem o Enem sabe que sempre tem possíveis armadilhas. E uma das armadilhas que podem aparecer para vocês na prova de língua estrangeira são os falsos cognatos, né? Que são aquelas palavras que parecem uma coisa, né? Porque a escrita ou a fala é muito parecida com a língua portuguesa, mas na verdade o significado é completamente diferente. E algumas pegadinhas aí podem existir na prova envolvendo esses falsos cognatos. Então, se vocês estudarem, né? Não é difícil de achar na internet listas de falsos cognatos. Isso pode com certeza também te ajudar na hora de resolver a prova. Por fim, uma dica útil para vocês, né, antes da prova, é que vocês estudem também os conectivos, que são as palavras que ligam ideias. Eu tenho certeza que para o Enem vocês estudam os conectivos em português para fazer uma boa redação, mas se vocês souberem os conectivos também em inglês, isso ajuda a entender melhor de que maneira as ideias no texto, né, que vai ser útil para a sua questão, estão estruturadas. Então esses conectivos eles também ajudam a acelerar a velocidade com a qual vocês respondem uma determinada questão. Saber falsos cognatos, se preparar estudando os conectivos, adquirir vocabulário, adquirir repertório, são algumas maneiras de você se preparar para o Enem antes da prova. Bom, e depois de muito estudar, chega o temido dia da prova, que não precisa ser temido se vocês souberem as dicas que vou dar agora para o que fazer durante a prova de língua estrangeira no Enem. A primeira dica é você se atentar muito bem ao comando da questão. O que a questão está te pedindo? No Enem é comum que mais de uma alternativa estejam certas, mas nem todas as alternativas, por mais que estejam certas, irão atender ao que o comando pede. O comando pode pedir a ideia central do texto ou uma parte específica do texto, então vocês precisam saber exatamente o que o comando quer para vocês responderem corretamente aquela questão. Bom, e uma técnica de leitura muito útil que vocês podem usar na hora da prova é a técnica do skimming e do scanning. Skimming, gente, é quando você faz aquela leitura rápida do texto. Vocês fazem uma leitura breve, se atentando rapidamente ao sentido geral do texto, vai prestar atenção naquilo que o título está te informando, dá uma olhada naquelas palavras que vocês não conhecem o significado direito, identifica as que vocês conhecem e é uma leitura rápida, certo? Depois que vocês fizerem essa leitura rápida, vocês dão uma lida no comando da questão, como eu falei anteriormente, identificam o que o comando está te pedindo e depois você vai fazer a segunda leitura, que é o scanning. Na hora de fazer o scanning, aí é uma leitura mais atenciosa, certo? Lembra do scanner, né? O scanner ele vai detalhando o texto um a um, né, para fazer o escaneamento. Então, o scanning ele é uma leitura mais detalhada, é uma leitura com mais enfoque. E aí você vai ler o texto pela segunda vez procurando justamente aquilo que o comando está te cobrando. Se vocês lerem o texto usando essa técnica, vocês vão acabar fazendo 2 leituras, uma mais rápida e outra mais atenciosa do texto, e isso com certeza vai te ajudar a ir diretamente àquilo que o comando está te pedindo e a entender bem o sentido do texto para que não restem dúvidas. Bom, mais uma dica é que, como eu falei anteriormente, geralmente os alunos ficam em dúvida entre 2 alternativas, né? Porque geralmente há mais de uma alternativa certa, mas nem todas atendem ao comando. E quando vocês tiverem dúvidas entre 2 alternativas, prestem atenção nos distratores, que são aquelas palavras, aquelas respostas que estão ali só para nos distrair. Às vezes aquela alternativa está até certa, mas não é o que o comando pede. Às vezes a alternativa vai envolver um falso cognato, e aí você pensa que é uma coisa, mas é outra. Então esses distratores estão sempre presentes na prova do Enem, não só na prova de língua estrangeira, e se vocês tiverem bastante atenção com relação a eles, sem dúvida alguma vocês vão marcar a resposta que é a certa.
E uma última dica para a hora de fazer a prova é se atentar à fonte do texto. Quem foi que escreveu aquele texto? Se é uma letra de música, é uma letra de música da Madonna? É uma letra de música da Lady Gaga? Se é um texto jornalístico, qual jornal que trouxe aquele texto, né? Em qual período aquele texto foi publicado? Isso é muito importante porque pode te dar uma noção de repertório aí, né? De coisas para além do texto com as quais vocês podem associar para chegar à alternativa certa. Bom, e agora eu vou comentar brevemente quais são os assuntos de gramática que são mais cobrados no inglês, para que vocês tenham essa noção e se vocês forem estudar um pouco de gramática, vocês saibam em que dar enfoque, né? Porque esses são os assuntos mais cobrados. No Enem sempre vai cair alguma questão que envolve substantivos contáveis e incontáveis. Os tempos verbais em inglês te ajudam muito a entender se aquele texto está falando de uma coisa que está acontecendo agora, que já aconteceu ou que ainda vai acontecer. A voz passiva no inglês também ajuda muito. Além dos pronomes, vocês conhecerem os pronomes é fundamental para saber quem é o sujeito da frase, quem é o complemento daquela frase. E também as linking words, sobre as quais já falei aqui nesse vídeo, que são os conectivos. Também podem te ajudar muito. Bom, agora a gente vai resolver duas questões de provas do Enem anterior para vocês se acostumarem com o estilo das questões que o Enem costuma te cobrar. Essas questões, elas estão todas contidas em uma apostila que eu preparei para vocês, que vocês podem baixar, vai estar aqui na descrição do vídeo, e essa apostila contém as questões de Enem dos últimos 5 anos, dos últimos 5 Enems que foram realizados, e no final tem um gabarito para vocês. Nessa apostila também tem os assuntos mais cobrados do inglês, né, no Enem, que eu acabei de mencionar. Então essa apostila pode te ajudar bastante, e se vocês resolverem as questões que estão lá, com certeza vocês vão mais preparados para o Enem. Então vamos responder aqui apenas 2 questões que já foram cobradas no Enem para a gente ir se familiarizando aos poucos com o estilo da prova de língua estrangeira desse exame. Então vamos agora à resolução de questões que já caíram em Enems anteriores para vocês se acostumarem com o estilo de questão. A primeira questão é do Enem 2018 e tem um textinho junto com uma imagem. O texto diz: When I was 5, everyone told me to be a big boy. When I was 10, they told me I should be more mature. Now they say it's time to start acting like an adult. At this rate, I will be eligible for Social Security before I graduate from high school. Então tem um textinho, vocês podem fazer o skinning e o scamming como eu já ensinei. Aí o comando da questão diz: no cartoon, a crítica está no fato de a sociedade exigir do adolescente que... E aí a resposta correta seria amadureça precocemente. O tempo todo ele está falando sobre isso. As expectativas das pessoas quando ele tinha 5 anos, quando ele tinha 10. E aí ele está justamente desabafando sobre essa necessidade das pessoas de quererem que ele amadureça precocemente. A segunda questão é do Enem 2019 e é a letra de uma música da Madonna. Fala assim: Is this life sitting on a park bench, thinking about a friend of mine? He was only 23. Gone before he had his time. It came without a warning. Didn't want his friend to see him cry. He knew the day was dawning, and I didn't have a chance to say goodbye. O comando diz o seguinte: a canção muitas vezes é uma forma de manifestar sentimentos e emoções da vida cotidiana. Por exemplo, o sofrimento retratado nessa canção foi causado pela... E aí a gente tem algumas opções. A alternativa correta, né, é pela morte precoce de um amigo jovem. Inclusive aqui fala gone before he had his time, ou seja, ele foi antes que ele tivesse o tempo dele. He was only 23, ele tinha apenas 23. Didn't want his friend to see him cry, não queria que o amigo dele o visse chorar. Então contém várias partes da música falando justamente sobre essa possível perda de um amigo, que é justamente a resposta dessa questão. Então percebam que o nível de questões do Enem não são difíceis, na verdade são fáceis de serem respondidas se a gente prestar bem atenção. Bom, gente, muito obrigado por assistirem esse vídeo. Quero divulgar para vocês também o meu site de inglês, que é o englishwithigor.com. Lá vai ter o simulado que eu mencionei anteriormente, com as questões de inglês dos últimos 5 anos, que podem te ajudar muito a se preparar para a prova de língua estrangeira do Enem. E lá tem mais informações sobre o meu curso de inglês, que está disponível por um preço super acessível.
Se inscrevam aqui no canal para vocês não perderem outros vídeos como esses. Estou sempre trazendo novidades. Quem gostou desse vídeo não esquece também de curtir e comentar. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!